a você que nos acompanha no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, a nossa reflexão se concentrará sobre dois temas muito importantes: louvor e esperança. E o nosso ponto de partida para a reflexão é o Salmo 95, o salmo que a liturgia de hoje nos propõe como salmo responsorial. Para aprofundarmos, quero antes de tudo destacar a importância do salmo como um texto de oração. Precisamos sempre entender que o salmo, na sua construção poética, na escolha das palavras, das imagens e metáforas, ele é palavra humana. Ou seja, é palavra do homem, da mulher, de uma comunidade de fé que dirige a Deus a sua oração. Mas porque se encontra também na nossa Bíblia e depois é recuperado, proposto nas nossas liturgias, de modo especial nas liturgias da palavra, essa palavra humana transformada em oração é acolhida por Deus também como um canal de revelação, ou seja, o salmo é uma oração do homem que se transforma em palavra de Deus, por meio da qual Deus se comunica conosco. O Salmo 95, como já disse, é um salmo de louvor. E isso já fica muito evidente no primeiro versículo: cantai ao Senhor Deus um canto novo. Mas o louvor não é uma oração vazia de reconhecimento da grandeza de Deus, mas de um Deus destacado. O salmo só é de fato uma oração de louvor genuína, legítima, porque é uma oração que nasce a partir da experiência da história. História essa na qual nós somos convidados a reconhecer os traços, os sinais da presença de Deus. O reconhecimento da presença de Deus, das suas ações em nosso favor, é que nos leva a esse louvor. O Salmo 95, ele se encaixa muito bem nessa reflexão histórica, enquanto ele se refere a um passado. O louvor é o anúncio da salvação de Deus. A salvação que no versículo 3 é definida como prodígios, ou seja, um conjunto de ações que Deus desenvolveu e desenvolve ao longo da história, sempre a favor do ser humano, como um ato de salvação. Quando pensamos propriamente no contexto bíblico do Antigo Testamento, o prodígio por excelência é a experiência do Êxodo, a ação de Deus que liberta o povo do Egito, povo com o qual, no Monte Sinai, Deus estabelece uma aliança, um compromisso de vida. Ora, é nessa história, cujos traços da presença de Deus nós identificamos, que no presente é possível elevar um louvor. O Salmo usa a expressão dia após dia, o presente irrigado pelo passado. Mas um presente não fechado, porque nesse louvor no qual se reconhece a salvação de Deus, nós também já nos projetamos para o futuro. O futuro que é sempre algo em construção, mas cujo construtor por excelência é Deus mesmo. E porque é Deus o construtor por excelência, esse futuro será também uma experiência de salvação. No versículo 13 do Salmo, nós encontramos ali, sempre dentro dessa convocação do louvor, a afirmação de que esse louvor deve ser feito na presença do Senhor, pois Ele vem. Vejam o elemento dinâmico da história da salvação. E, nessa expressão, o Senhor vem, o Salmo também nos ajuda a entender que esse louvor não pode ser reduzido a um momento litúrgico de oração, mas é um louvor que se expressa de forma comunitária na liturgia, mas que irriga, quer invadir toda a nossa vida para além dos atos litúrgicos. O Senhor não vem só quando nós rezamos, mas vem no todo na nossa vida. A oração é que nos ajuda a entrar em contato com essa presença. Mas o futuro de Deus é apresentado como um ato de julgamento, no qual Ele estabelecerá a justiça e a lealdade.
Portanto, o futuro é a promessa daquela plenitude para a qual Deus nos está encaminhando, por isso produz esperança, no qual Ele confirmará definitivamente os compromissos já assumidos lá na aliança sinaítica. Mas quem é aquele ou aquela com quem Deus estabelece essa aliança, promete julgar no sentido de governar e salvar com justiça e lealdade? O Salmo nos indica que o primeiro sujeito do louvor e, portanto, objeto da promessa de Deus é Israel, na consciência comunitária de um povo. Mas, ao mesmo tempo, o Salmo vai nos projetando para um grupo sempre maior, que de Israel vai abraçando as nações e povos até abraçar a inteira terra, o inteiro mundo. O Salmo 95 nos coloca diante de uma perspectiva universalística, porque nos ajuda a compreender que a promessa de Deus é sim para Israel, mas ao mesmo tempo atravessa as fronteiras de Israel para abraçar a inteira humanidade. Algo que Deus definitivamente já realiza na pessoa de Jesus Cristo. Mas porque o Salmo é uma oração que de nós se eleva a Deus e ao mesmo tempo uma palavra que de Deus vem até nós para nos orientar, esta dimensão universalista tem que sair da compreensão abstrata, o mundo imenso que não conseguimos tocar com nossas mãos, e precisa ser traduzida no pequeno da nossa realidade. Isso quer dizer que na comunidade onde eu vivo, na cidade onde eu vivo, no trabalho onde eu trabalho, na escola onde eu estudo, ou seja, nas circunstâncias que fazem parte da minha vida, se de fato a minha vida é um louvor a Deus, eu devo procurar viver uma vida que seja também universalista, que vá além dos exclusivismos de grupos, de todas aquelas expressões que nos afastam uns dos outros, que nos dividem e que, na verdade, nos fragilizam como comunidade, como povo e como humanidade. Como, por exemplo, racismo, preconceito, intolerância religiosa e de qualquer outro tipo. Marginalização. Nesse sentido, o mesmo Salmo, que é a nossa oração a Deus e a palavra dele que nos orienta, é de fato um louvor dinâmico que desperta em nós a esperança, mas ao mesmo tempo nos convoca para um compromisso. Aquele que espera a ação salvadora de Deus já vive de